Esse assim ficou melhor. E aí, gente, vamos falar hoje sobre muitas crenças, né? Né, irmão? Viu, Ana? O meu convidado é muito especial. Eu vou ficar aqui. Será que eu chamo de amor? Será que eu chamo de Simão? Antônio. Ah, o Simão não vê, tá? Os comentários, mas vocês podem participar, fazer perguntas. Eu tô vendo, eu tô vendo. Os comentários? Aham. Ai, que legal. Oi, Lozan. Ângela, né? Deve ser Ângela. Gente, hoje a gente quer falar sobre algumas coisas em volta desse assunto, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Já quero falar, Sultão, a Dani falando isso mesmo. Depois é papo para outro assunto, o apelido, viu, gente? O Simão tem um apelido de Sultão por mim, mas não é porque ele tem muitas mulheres, não. Depois eu explico. Não pode brigar, não. É o famoso Sultão. Oi, Karina! Bom, nem todo mundo sabe que o meu sultão e o Simão, quem é você? Então se apresenta aí, amor, por favor. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Simão, para quem não me conhece. Eu já quero dizer que eu não sou muito dessa área do digital. Não tô te ouvindo. Simão, não tô te ouvindo Melhorou? mais. Melhorou? Ah, Melhorou? agora sim. É porque eu recebi uma chamada aqui. Então, que eu estava explicando, eu não sou muito dessa área do digital. Não é muito a minha praia. Mas o tema dessa live me chamou a atenção, né? E eu topei fazer essa live, mais pelo foco central, né? Desse tema. E é isso. Sejam todos bem-vindos e que o Senhor possa abençoar essa live, que seja uma live realmente que vá falar o nosso coração sobre esse tema e que o Espírito Santo possa nos dar um direcionamento, porque hoje não vai ser só um assunto de finanças. Hoje vai ter aí uma questão extra aí bacana. Gente, então, o Simão, ele é meu marido. Há um tempo atrás ele tem estudado bastante a Bíblia e dinheiro é muito questionável, essa coisa de acumular bens. A Bíblia, a gente interpreta mal, às vezes, a Bíblia, às vezes a gente lê só parte das passagens importantes, às vezes a gente não conhece a história de pessoas que foram tão abençoadas por Deus, riquíssimos, né? E aí eu pedi a ajuda do Simão para falar sobre esse assunto, que é muito pertinente para a gente, porque a gente, pela nossa própria cultura, né? Vocês vão ver como a gente tem pontos de vista muito diferentes. Quando a gente começou a falar, discutir sobre essa live, era assim, mas você quer puxar para que lado? E eu quero puxar para cá. E ele, tem que tomar cuidado também, porque esse negócio de prosperidade também. Eu, ai, meu Deus. Mas deu certo, tá ótimo o conteúdo, vocês vão adorar. E eu quero começar fazendo perguntas. Vai ser assim, eu faço perguntas. Aqui, ó, a pauta. Tá grande a pauta. Simão, o dinheiro é a raiz de todos os males? Isso é um provérbio? Isso existe na Bíblia? É um ditado popular? O que é isso? O quanto que isso é verdade? Bom, vamos lá. Vamos começar esse assunto. O dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mundo já ouviu falar sobre esse tema. E essa citação, ela está na Bíblia, né? Ela está lá em primeira, é uma carta enviada a Paulo, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, né? Ele enviou essa carta para Timóteo. E em 1 Timóteo, a gente pode conferir no capítulo 6, no versículo 10, está escrito dessa forma: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que acontece? Deixa eu dar um contexto para essa citação, tá? Tudo aquilo que a gente coloca em nossa vida acima, né? Falando aqui espiritualmente, né? Porque aqui a gente está falando de uma citação bíblica.
tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, ele se torna um ídolo na nossa vida, né? O ídolo não é só algo relacionado a imagens, a santos, a algo desse tipo, né? Então isso também é idolatria. Então tudo isso é prejudicial. E muitas pessoas colocam o dinheiro como o fator principal da vida, né? E aqui era um alerta de Paulo, né? E ele estava dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? A gente Pode- esqueceu de ler uma simples palavrinha antes, né, que muda todo o contexto. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o apego ao dinheiro. Assim como eu costumo falar isso de vez em quando, dinheiro não tem poder, não tem vida própria, é a gente que coloca nele expectativa, poder. O dinheiro não vai embora sozinho. Até às vezes a gente acredita que ele vá, mas tudo é sobre a gente, é sobre como a gente conduz as coisas, né? Como a gente tem esse olhar. Mas, tem mais uma pergunta. Vamos lá. O que Exatamente. Só pegando o gancho que você falou aí do dinheiro, que ele não tem poder, é igual uma arma, né? E uma faca, né? Elas sozinhas, elas não matam. Precisa de alguém para fazer isso. É a mesma coisa o dinheiro. Ele não é um mal que ele vai te amaldiçoar. Mas se é você como colocar o amor nele, ele te. É como se em um assassinato, pegando ainda esse seu exemplo, prendesse a faca e não o assassino. Tipo, mas foi a faca que fez isso, não o assassino. Exatamente. É mais ou menos esse olhar. Então, o que quer dizer? É errado ou não é errado a pegar o caju, melhor fruta? Antônio, José, Adélia, oi, 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 todo mundo. Às vezes eu não vou conseguir falar oi, mas sejam bem-vindos. Estou vendo todo mundo entrando aí. Então a gente já começou a falar se é errado ou se não é errado ter dinheiro, ser rico, porque tem uma outra diferença. Ah, não é errado ter dinheiro, mas que tanto? Ah, acumular muito dinheiro, ser rico, buscar riqueza mesmo material é ruim, é feio, é. Oi, Celiane, oi, ela. Então me diz aí, o que é errado ou não é? Ser rico ou ser muito rico? Faz Então, diferença? de Não certa faz? forma, não é errado. Ter dinheiro, ter posses, não é errado, não é pecado, mas nós vamos chegar lá é, na raiz desse problema, da onde está o mal disso, tá? Então, pode falar. Uhum. Então, vamos seguir, né? Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu quero saber se na Bíblia, eu quero que você diga pra gente se existem homens ricos, muito ricos, ou se é só, não, eu só quero o suficiente para me manter, ou eu só quero. Porque tem a questão do transbordar também. Isso tá. A gente pode dizer que com dinheiro conta também falar sobre isso. Me diz se Sim, existem homens ricos na sim, Bíblia, existem. mas A muito ricos. Bíblia, ela é o livro mais lido, né, de todo mundo, o livro mais vendido, né, de todo a história, né? Então lá a gente vai ter muitos relatos, muita história. A gente vai ter muitos provérbios falando desses homens ricos, né? E a gente já vai chegar lá. Por que que essa história também ela tem uma conotação de que o dinheiro é errado, de que o dinheiro ter muitas posses é errado? A gente tira um exemplo pelos os padres franciscanos, né? Que eles faziam voto de pobreza e ainda fazem, ainda Ainda fala. existe essa prática, né? Então, a gente lembra aquilo, a gente não estuda o porquê daquilo, e a gente só ouve falar, mas o padre lá faz o voto de pobreza. E aí a nossa cabeça, ela faz uma ligação de que aquilo é errado perante Deus, perante algo espiritual, né? Você com Deus é pobre, não é bem dessa forma. E condenado aqui nesse texto que a gente acabou de 1 Timóteo é o desejo incontrolável de ser rico, custe o que custar, não importa a forma que isso é, como se o objetivo da sua vida fosse ser rico. E, na verdade, obter dinheiro rico, com certeza você vai fazer que possa dar frutos na sua vida. E isso é sobre os homens ricos, né?
Ó, a Daniele disse que seu áudio tá falhando. Você quer tirar o fone, que de repente você falar Sim. direto, não fale. A Celiane, a Celiane disse, é um horror, um erro. Deus é pai, ele não nega nada aos filhos. Podemos tudo sim. É, o seu áudio tá ruim, tá péssimo. O meu, gente, o meu tá bom? É, para mim o seu áudio tava tranquilo. Será que é o áudio ou é a conexão também? A conexão talvez, a Daniela falou. Você tá no Wi-Fi? Então tira. De repente é o sinal aí embaixo. Nós estamos em casa, eu e ele. Eu tô no andar de cima e ele tá no andar de baixo. Vocês viram aí, né? Que eu emprestei o meu cenário para ele. Porque eu sou muito gente boa. É, tira o ar, amor, acho que é melhor. Tá falhando? Tá travando um pouco para mim. É. Ele deve estar trocando, saindo do Ok, eu Wi-Fi, já por isso ele desliguei. vai voltar. Agora. Melhorou? Então vai. Acho que agora vai. Melhorou? Então vamos lá. Você pode refazer a Melhorou, pergunta? Antônio. Eu quero saber quem são os ricos. Eu quero saber nomes de homens Então, ricos da Bíblia. chega a ser até difícil falar porque existem homens prósperos, né, na Bíblia. Existem muitos homens com... E vamos citar alguns exemplos aqui. O primeiro homem que eu poderia citar de prosperidade na Bíblia, ele está logo no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? É Abraão. Quem conhece Abraão, né? A gente cantava aquela musiquinha na escola. Como é que era mesmo? Abraão. É, Tem muitos filhos. o áudio tá... Tô vendo aqui a Luciana. Não, né? Não, Ó, então tá, vamos conseguir. Então não, Abraão, não. Tá ele tudo certo. era um homem muito próspero. Ele era considerado por Deus, né, o pai da fé, né, por certas e ele foi considerado, né, realmente o pai da fé. Deus fez uma promessa de que ele seria o início de uma grande descendência, né? Então Abraão, ele era tão rico, ele possuía tantos bens, tantos gados, tanto patrimônio, né? Naquela época, o que é mais visível assim que eles possuíam de bens era rebanhos, né? Eram terras. Então ele era tão rico, ele tinha um que andava com ele, que eles andavam junto, que era Ló, né? E os dois eles prosperavam tanto que eles já não podiam mais estar no mesmo local. Eles tinham que se separar, né? Então Abraão chegou a um determinado momento e falou: a terra já não suporta mais a gente com os nossos bens. Então, escolhe. Se você quer ir para a esquerda, você vai, eu vou para a direita. Se você quer ir para a direita, eu vou para a... Né? Então, por aí. Olha, né? E hoje em dia não pode ver um bilionário que o povo quer pegar o dinheiro do cara e dividir para todo mundo. E Abraão e Ló tiveram que irem para direções opostas, porque todo aquele dinheiro não caberia, tipo, a perder de vista, né? A gente consegue imaginar, provavelmente eram donos de terras, né? Que nessa época era uma das formas de riqueza vários que meios, né? tinha. Grandes rebanhos, juntas de boi, eles mediam a sua prosperidade dessa forma, né? Então, com a separação de Ló e Abraão, eles tiveram que se separar porque já não mais comportava num mesmo local. Então, cada um pegou o seu rumo, tá? Eu estou resumindo bastante a história para a gente focar Citando, e né? A gente só está citando grandes homens. Eu eu sei que você tô trouxe mais. Você falou de José, filho de Jacó, que isso foi. é só para a Fala um gente pouco de José. se situar na história, tá? E para a gente focar no tema dessa live. Um outro exemplo, quero ser rápido também, para a gente não tomar tanto tempo sobre isso. Vou citar aqui alguns nomes bem rápidos. Todo mundo conhece José, que é conhecido por José do Egito, né? Ele teve
A Record ensinou a gente bastante Exato. Ele na teve, né, época seu moderna. momento aí de juventude, uma história difícil, ele teve um momento de complicações, mas no final, governador de todo o Egito, né, ele comprou praticamente todas as terras do Egito e sustentou, sendo bem, resumindo bem, enxugando mesmo a história, ele sustentou a terra toda por 7 anos, tá? Foi um período de seca mesmo, né? E Gente, Deus deu uma visão para ele, né? E através da sabedoria de Deus, ele sustentou a terra por longos 7 anos, tá? Todo mundo conhece Jó. Quem aqui já ouviu falar, aquele ali tem paciência de Jó? Eu acho que todo mundo já ouviu, né, esse ditado. Então, Jó também. cara, A Bíblia fala que ele era o homem mais rico de todo o Oriente, tá? Então, era um homem que Deus se agradava dele, né? E ele era o homem mais rico de todo o Oriente, né? Ele também, quando a Bíblia cita ele, eles falam muito sobre que ele possuía muitos bens, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi, né? Então tem muito sobre isso, tá? Ele perdeu tudo, mas o foco dele continuou sendo em Deus. E o que aconteceu? Deus restituiu. Ele ficou 2 vezes mais rico do que ele era antes, é, tá? Porque não perdeu o foco dele, porque o dinheiro era algo, era uma consequência na vida dele, não era o amor dele. O amor de todos esses que eu falei sempre foi Deus, tá? Só para finalizar agora as ações, né? Existia um discípulo que ele se chamava José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um discípulo também de Jesus, tá? Mas ele era um discípulo mais oculto, né? Ele era um seguidor de Jesus mais discreto. Ele não era como os outros, né? Até porque ele era pertencente lá do Sinédrio, né? Então ele estava lá naquela mais alta, elevada. era, Ele era, gente, ele ele era de era. outra classe social. E ele quase não aparece na Bíblia. Quando ele aparece, o que está intercedendo pelo corpo de Jesus a Pilatos, porque ele tinha como, ele era um homem tão próspero, tão rico, que naquela época Jesus, quem era crucificado, o corpo jogado em um terreno, os bichos alimentarem, eles não eram sepultados. E José de Arimateia teve com Pilatos justamente para pedir o corpo de Jesus, né, para tomar conta de Jesus. E o que aconteceu? Ele pegou Jesus num pano finíssimo, né, vinho fino, e ele deu um túmulo, o próprio túmulo que ele reservava para ele e para sua família, numa rocha virgem que nunca foi usada. Algo assim, para a época, extremamente fino, extremamente chique, rico mesmo. E até se cumpriu, por causa disso, se cumpriu as profecias de que o Messias seria enterrado, né, como entre os ricos, né, no meio da nobreza, né? Então, Jesus, ele, após a sua morte, o corpo dele foi para um local. Então, proporcionar e só através do dinheiro, né? A gente está falando de bens materiais, pode se cumprir profecias. Oi, Vânia, minha sogra, gente. Então, tem um outro que a gente fala muito, né, Simão? Acho que tem se falado bastante, que era um dos. Eu gosto muito da história de José de Arimateia. Depois a gente tem muitas outras histórias também de pessoas que até depois que compraram a casa, né, de Nossa Senhora, de Maria, da casa em que Jesus cresceu e tal. Tudo isso é proporcionado através de dinheiro. Então, mas eu quero falar um pouco também do rei Salomão, né, que acho que hoje em dia, não sei, de repente pode ser uma impressão minha, mas a gente tem falado mais sobre ele. E o rei Salomão foi Sim, o homem mais rico do né? A mundo, né? Bíblia, ela relata, né, muito sobre esses homens, né? Mas também é muito enfatizado que um desses homens, que no caso você já falou, o rei Salomão,
Nunca houve antes e nunca haverá outro como ele, né? Então, está falando, quem é rei Salomão? Quem é ele na história da Bíblia? O rei Salomão, vem da descendência de Davi, ele é filho de Davi, né? Que tinha o coração segundo Deus, né? Ele tinha o coração que agradava a Deus. E Deus se agradava tanto de Davi que na velhice de Ah, tá, desculpa. Davi, que ele se Você tá falando do agradava de pai, né, Davi, de Davi na agora. velhice dele, né? Quando ele constituiu já Salomão como rei, Deus apareceu para Salomão e falou assim: "Fala, eu lhe concederei, né? Pede aí o que você quiser." Traz para os tempos de hoje. O que que a gente pediria? Difícil, né? É uma difícil decisão. Mas sabe o que que aconteceu? Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. Ele podia ter pedido todo o ouro do mundo, ele podia ter pedido tudo. Ele pediu para Deus sabedoria para que ele pudesse governar aquele povo, né? Então, foi algo assim, extremamente maravilhoso. E ele conseguiu, ele foi muito abençoado ao longo de toda a vida dele. Ele foi um cara, o rei Salomão prestava consultorias. É tipo assim, você poder sentar de frente hoje, né? Vamos trazer para hoje, é você sentar de frente a Jeff Bezos, que é o cara trilionário, o primeiro trilionário do mundo, e poder fazer uma consulta. E a mesma coisa e aconteceu com o rei Salomão naquela época. Então, reis, rainhas, pessoas de outros reinados iam lá para se consultar com ele, porque ele foi tão sábio e conseguiu multiplicar não só o dinheiro, é toda a prosperidade, é saúde. Então ele tinha um reinado de pessoas economicamente saudáveis, mas de saúde física também. Então ele prosperou muito e, consequentemente, ele teve dinheiro mesmo, né? É a consequência. A gente estava conversando, eu e o Simão, quando a gente começa a falar de prosperidade, o que é prosperidade, o que é dinheiro, e aí eu até perguntei para ele, o que é prosperidade, então? É Claro. dinheiro? Ele, não é dinheiro. E a gente confunde muito isso. Então, eu acho que a conclusão que eu cheguei nesse momento de o que é prosperidade, o que é dinheiro, é que o dinheiro, o sucesso financeiro, o acúmulo de dinheiro, uma vez que ele vem da prosperidade, da bênção de Deus, e que você, né, uma vez que você é uma pessoa que não tem apego ao dinheiro, que mata e morre por dinheiro, o dinheiro é a consequência da prosperidade. Porque a gente pode ser próspero em saúde, em família, a gente pode ser próspero em relacionamentos, só que ver o dinheiro é fácil, é palpável. É fácil olhar um cara rico. A gente lê muitos livros para quê? Para ficar mais inteligente, né? A gente lê para aprender. E aí a Bíblia, que é um livro, vários livros incríveis. Ele não é só um livro, tá? Você vai ler pensando que é só um livro, mas provavelmente você vai ser transformado. Mas aí você fala isso pro Sérgio que fala, tudo bem, não, tudo bem. Não vamos entrar nesse detalhe, eu vou tentar me manter no foco do assunto, tá bom? Salomão, ele escreveu um livro também de Eclesiastes, né? Eclesiastes, ele fala muito sobre a trajetória de Salomão e ele deixa bem explícito nesse livro que o dinheiro, o glamour, todas essas coisas é vaidade, tá? Então, só para deixar mais ou menos... Um spoiler antes de vocês lerem. Exatamente. E você falou de Salmos? Salmos, na verdade, são vários outros salmistas, né? O maior escritor de salmos foi Davi, né? Tá. Não foi Salomão. Beleza. Você quer passar para os provérbios agora? Adorei esses provérbios que você separou. Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns provérbios, são tantos, porque, como eu te disse, o livro é fantástico mesmo, né? De provérbios, é muita sabedoria. E eu gostaria aqui de ler com vocês o provérbio 10, no capítulo 10, no versículo 4,
que ele diz o seguinte, tá? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A Karina falou, a Karina escreveu, só que em inglês, não foi? A Karina escreveu. Isso daqui... Fala, tô toda hora cortando. Não tem problema. É porque esse provérbio, eu gosto muito dessa pegada, assim, de conduzir a coisa para autorresponsabilidade, né? Então, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E quando, de repente, a gente cresceu acreditando que a riqueza era uma maldição. E veja bem, a mão diligente, ou seja, aquele que acorda cedo, trabalha com seriedade, ele fica rico, é natural. Aqui. Esse provérbio, ele deixa claro que Deus, ele gosta de ver ação, tá bom? Deus, ele gosta de ver a gente agir. E uma outra coisa que é muito interessante, na Bíblia, Deus não usa quem tá parado, quem tá assistindo Netflix, quem tá lá... Parece que até hoje não, né? Usa, né? Que não usa. E quem tá no TikTok também, não? Ele só usa quem já está trabalhando, tá? Então... mão na massa, que é assim que... Tem coisas que não mudam por centenas de anos. É verdade. Então, vamos lá. Eu separei aqui o provérbio no capítulo 22, no versículo 9, tá? Ele diz o seguinte, eu vou ler dois versículos, tá? De uma vez. Um está no capítulo 22, versículo 9, e o outro está em Provérbios 11, o 24 e o 25. Ele diz o seguinte, porque os dois, eles meio que combinam, tá? O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. E o 24 do capítulo 11, ele diz o seguinte, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A gente acabou de citar um exemplo da rainha de Sabá, né? Então, ela foi generosa com Salomão. Salomão mostrou todo o seu reino para ela, mostrou toda a sua sabedoria para ela, né? Grande parte dos homens mais ricos do mundo, né? A gente tem aí o quê? Bill Gates. Bill Gates é assim, ó, ele bate 70 bilhões, o resto ele doa. Exato. Todo ano. Então, o cara, quanto mais rico ele é, mais ele transborda, né? É o transbordar. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a capacidade da gente poder ajudar. Exatamente. Financeiramente falando, de todos os jeitos, né? Exatamente. Então, gente, se você pegar e colocar lá no Google, lá, os 20 milionários atuais, né? Os 20 homens mais ricos do mundo, todos eles, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, George Soros, todos eles vão estar trabalhando com algo, né, voltados à filantropia, doação. Eles nunca retêm só para eles. É uma característica grande da prosperidade. E da bênção de Deus, né, que continua ali multiplicando, porque a partir das mãos desses caras, mais pessoas são multiplicadas. E a partir da herança do ouro na terra, não vai cair do céu? Eu não entendi, André. O Jefferson falou, sim, Deus dá a semente para a gente semear. Amém. É verdade. Isso mesmo. Deus nos abençoa para que abençoemos outras pessoas. Vamos lá, vamos para o próximo, hein? Provérbios 17, versículo 16. Ele diz o seguinte, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Mais uma vez, a gente está conjugando aí dinheiro, né, com sabedoria. O dinheiro, ele é uma consequência, tá? Então, devemos buscar sabedoria, né? O conselho dos sábios. Dinheiro na mão de quem não sabe usar, some, vai embora rapidinho. Por isso que eu falo para vocês, ainda bem que a gente não ganha muito dinheiro agora, porque não aprendeu a administrar. Então, a gente precisa aprender a administrar antes e ir atrás de muito dinheiro. Não vibrar na escassez. Corta os gastos. Não. Olha só, aprender a administrar o seu dinheiro e usar o seu dinheiro com responsabilidade agrada a Deus, você pode observar aqui. Ou seja, você só vai poder, se você não tem controle, vamos lá, se você ainda não aprendeu a administrar 10 mil, o que você acha que você vai fazer com 100 mil? Eu e a Thelma, nós somos um exemplo disso, porque quando nós morávamos no Brasil, nós trabalhávamos ambos em excelentes empresas, grandes empresas, nós ganhávamos muito dinheiro,
Só que o nosso dinheiro, ele não parava nas nossas mãos, porque nós não tínhamos uma administração boa desse dinheiro. Tudo que a gente pegava, a gente gastava. Ou então fazia uma nova dívida. Então a gente estava sempre no limite. E a gente achava que a gente estava fazendo um bom negócio, né? A gente achava. A gente comprou imóvel e tal. E a gente achava que é assim mesmo que administra, né? O André falou, o meu comentário era a respeito da preguiça. As pessoas acham que a riqueza vai cair do céu. É verdade. Mas felizmente não cai, né? Exatamente. Vamos para o próximo? Próximo. Provérbios 23, versículos 19 ao 21. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Calma. Você que gosta de tomar cervejinha, fica calmo, que eu vou explicar o que ele quis dizer. Não tira minha cerveja. Não tira meu vinhozinho aqui, não. É o seguinte, você nunca vai ver uma pessoa que vive de farra e de bebedeira, que vive dessas coisas, prosperar. Você nunca vai ver alguém prosperando fazendo esse tipo de coisa. Não que você não possa fazer, não que você não possa ter momentos de prazer, né, de descontração, de tomar o seu vinho. De diversão com a bebida, né? De novo a responsabilidade, né? Uhum. De novo a responsabilidade. Você pode tomar o seu vinhozinho lá, mas... Exatamente, porque ele tira um pouco da sua energia, esse tipo de ação. Né? E você pode ver que ricos e prósperos, eles buscam andar com ricos e prósperos. Eles sempre buscam estar no meio dessas pessoas, tá? E quando você está no meio de pessoas que gostam mais de farra, mais de bebedeira, mais desse tipo de coisa, a tendência vai ser o quê? O conselho dessas pessoas vai ser: vamos para mais shows, vamos para mais festas, vamos beber mais, entendeu? E você acaba tendo dificuldade para prosperar, porque você não está andando no conselho dos sábios. Você está perto de pessoas que provavelmente elas não vão te dar bons conselhos, elas vão querer que você gaste o que você já tem, ou que você se endivide para poder a gente é produto do fazer meio, alguma né? outra coisa. É falado isso aqui na Bíblia, né, num dos livros mais antigos do mundo, mas hoje, atualmente, existem estudos que comprovam, a gente é produto do meio, acabou. Então, escolhemos o nosso meio, né? Eu gosto de falar sempre daquela frase, a gente tem que sempre ser o bobo da mesa. O que é? Se você é o espertão da mesa, tá errado. Todo mundo da mesa tá abaixo, né? Digamos assim, do ponto de vista, seja intelectual, do estilo de vida que você quer. Qual é a direção que a gente quer? Busquem pessoas mais sábias que você naquela direção para que você prospere. Exatamente. É disso que ele estava falando. Vamos passar para o próximo. Provérbios 15, versículo 22. Sem conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Isso tem um pouco a ver do que a gente estava falando aqui agora, tá? Então, é possível uma pessoa enriquecer sozinha, sem perguntar para ninguém, fazendo tudo lá do seu jeito? É possível. Eu não acredito. Tá? É possível. Mas não é algo que é uma regra, digamos assim, né? Não é algo que acontece com frequência. Tá? Eu não acredito que ninguém tem sucesso sozinho. É difícil. Por isso que eu tô te dizendo. O jeito mais fácil, o caminho mais fácil para você chegar lá onde você quer, é você ter alguém que já chegou lá como seu mentor, né? Alguém que já passou por aquelas etapas e você se inspirar nessa pessoa. Olha lá, William. Sem perguntar para a Thelma, fica mais difícil investir, gente. Me perguntem. Eu gosto de ficar no meio dos ricos. Olha aí, Patrícia, adoro também. Adoro. Eu falo para as minhas amigas, vocês botam botox, que eu não quero amiga feia. Botam botox. É assim que a gente melhora o nível do... Eu já não gosto de rico, não. Não gosto, não. Eu gosto de estar no meio do povo de Deus. Vamos lá. Mas eu tô brincando, tá, gente? Eu gosto de estar no meio dos ricos também. Gente rica, gente feliz, gente bonita. Todo mundo gosta. A beleza atrai. O sucesso atrai. Natural. Vamos lá. Não tem problema com isso. Vamos prosseguir. Próximo está em Provérbios 14, versículo 23.
todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Olha os Eita, hein? procrastinadores. Eita, hein? É aquele negócio, né? Se você sentar e achar que a lei da atração vai mandar lá um maço de dinheiro para você, Me ensina, se der certo, vocês me é ensinam. complicado. É bem complicado. Próximo. Para ser rico é necessário trabalhar. Eu vi o que o Jefferson tava... Falando. O Jefferson, ele tava aqui na live, não sei se ele ainda tá na live. A gente vê que o Jefferson, ele é um grande exemplo, né? Ele era um amigo que eu conheci logo que eu cheguei aqui em Sacramento. E ele tinha um estilo de vida bem diferente do que ele tem hoje. Ele era bem farra mesmo, ele gostava muito Mas de, sempre foi muito trabalhador, né? de enxugar uma cervejinha, né? Não que ele não faça isso hoje, né? Mas o que eu quero dizer é que o estilo de vida dele mudou. Porque hoje o foco dele é o trabalho. E não que ele tenha que se pegar ao trabalho e deixar os prazeres da vida, mas ele teve um foco inicial para que ele pudesse decolar com o restaurante dele, para que ele pudesse. E aí depois ele vai... Exatamente, para que ele pudesse chegar lá e depois ele vai só colher os frutos dele e vai poder descansar. Porque tomando a cervejinha, o foco dele está sendo aquele, não na turminha da ralé. Não tem turminha da ralé. É brincadeira, gente. É todo mundo. A gente está só descontraído. A turminha da ralé é nós que andava com a gente. Ai, meu Deus, olha só. O próximo, ele tá no livro de Eclesiastes, tá? Eu vou falar esse junto com um provérbio também. Que os dois, eles fazem um mix aí. Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito, né? Em Provérbios 16:16 diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Uau! Né? Então aqui a gente vê que a sabedoria, ela pode minimizar os seus esforços para você poder trabalhar com mais eficácia, tá? E você, em vez de colocar mais força naquele negócio, naquele seu projeto, ser mais eficiente. Você vai gastar menos energia e ser mais eficiente, tá? Então, ele quer dizer isso. Acho que isso aqui a gente já falou. Quer ler o último aqui? Quero. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino, correndo atrás do vento. Exatamente. Então, o que acontece? O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade. Ou seja, suba cada degrau de cada vez. Não queira dar 2 pernadas, porque... Que não dá conta, né? Se der conta de dar as 2 pernadas com responsabilidade, né? Isso que você tá falando. O segredo é esse, é você fazer, sabe, com o que você tem. O negócio é você fazer de acordo com o que a sua capacidade, sua sabedoria vai crescendo. Não adianta você desesperar e querer ser rico amanhã, porque isso não vai acontecer. Então, quanto mais sabedoria você busca, quanto mais você se especializa, esse é o caminho para chegar lá. A Luciana falou, estou afiando o meu machado. Oh, aí sim, Luciana. Aí sim. E aí, quais são as considerações finais? Eu tenho algumas perguntas para fazer. Uma pergunta para fazer para ele no final. Eita. Então tá. Considerações finais. Gente, a sabedoria, né, ela não é conhecimento, né? Então, qual que tá a diferença dos dois, né? O conhecimento, qualquer pessoa, ela pode conhecer uma área nova de atuação e buscar conhecimento, aprender a fazer aquilo. É um intelectual? É um intelectual. Qualquer um pode estar habilitado a ser um estudioso e aprender aquilo ali. Ter conhecimento no que ele quer, na área que ele está determinado a conhecer. Mas a sabedoria, como você vai aplicar isso na sua vida? Tem uma história lá de Salomão, que 2 mães com um bebezinho recém-nascido, olha só, essa história é incrível, isso você consegue ter um entendimento do que é a verdadeira sabedoria. A sabedoria não é você ser o inteligente.
A sabedoria é você aplicar Não é ser isso. o PhD, né? É transformar aquele conhecimento. Em resumo, Salomão, ele teve um desafio. 2 mães com bebezinhos recém-nascidos, né? E uma dessas mães perdeu o seu neném. E aí... As duas tiveram filho. Deixa você falar. As duas tiveram filho no mesmo celeiro, não sei, no mesmo lugar. Vai, gente. Me ajuda. Estavam lá as duas pariram no mesmo momento. No outro dia, um dos bebês morreram. Então, tinham 2 bebês nascidos ontem. No outro dia, os 2 bebês, um estava vivo e o outro estava morto. E o que aconteceu é que a mãe do neném que morreu foi lá e trocou, botou um dele que morreu na da outra mulher e pegou dela para cá. Ela disse mãe... que era dela, aquele neném lá. E a outra mãe olhou e falou, que isso, gente? Eu parei o menino ontem, eu sei, é meu filho não morreu, não é ele. E aí elas ficaram brigando e foram até o rei Salomão. Quando chegou lá no rei Salomão, imagina, ficou olhando pra cara crachá, não sabe, não dá pra ver quem é quem ali, né? E aí a sabedoria dele foi. Então, vamos fazer o seguinte, a criança viva será repartida ao meio, cada um pega uma metade. Partida mesmo. Morta, né? Tipo Eles assim. iam cortar a criança no meio e dar uma metade para uma mãe e a outra metade para outra mãe. Eu lembro dessa história, Patrícia. Então, o que ele... Ou seja, ele mataria a criança. E a mãe, de verdade, falou, não. Deixa, então, ficar com ela. É dela. É dela, não precisa matar a criança. E naquela hora, o rei Salomão veio. A mãe é essa. Eu dei a criança a essa mulher, porque essa é a mãe legítima, né? Então, esse é um exemplo de sabedoria. Que um outro rei, sem essa sabedoria divina... provavelmente, sei lá, ia tirar no cara coroa, eu não sei como é que ele ia fazer. Mas é uma excelente história. Exatamente. Então é isso, sabe? A sabedoria, ela é algo muito mais intrínseco do que uma simples leitura de um livro. Ela é a aplicação mesmo para a vida, para o dia a dia. E talvez algum de vocês pode estar perguntando o que é necessário para adquirir sabedoria. E em Salmos 111:10, ele dá uma grande dica de como obter a sabedoria. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Gente, eu tento, às vezes, não puxar muito para o lado espiritual, né? Porque eu sei que é algo aqui que a gente está falando de um negócio, né? Material, né? Exatamente. Mas a sabedoria, ela está em Deus, tá? Deus é que capacitou todos esses homens que a gente citou. Deus capacitou Salomão. Essa foi só uma pequena porcentagem da sabedoria que Deus soprou nele. Então, se todo mundo buscasse a Deus da forma correta, né, da forma com todo o seu coração, com verdade, e deixasse o dinheiro ser só uma consequência disso, todo mundo seria próspero. Tá? Então, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, vamos lá. Resumindo aqui, trazendo para o meu perfil, né, que é sobre dinheiro, acúmulo de dinheiro. Então, quer dizer que acumular dinheiro, ou seja, pegar o seu dinheirinho lá do seu trabalho, pegar um pedaço daquele dinheiro e investir de modo que ele vai virar uma bola de neve e ficar grande, não é pecado. Não. Se você não colocar o amor então, é o no dinheiro. O pecado, ele é tudo aquilo que ele te tira da conexão com Deus. Então, se o dinheiro hoje, ele passa a ser o grande amor da sua vida, você mata e morre pelo dinheiro, aí é pecado. Ele se torna pecado, ele se torna, em vez de ser uma bênção, ele vai passar a ser uma maldição na sua vida. Então, gente, vocês podem investir, beleza? Pode acumular dinheiro, fica tranquilo. Deus está agradado disso, não tem problema. Eu não diria acumular o dinheiro. Invista o dinheiro de forma... sim, invista. Né? Porque você investe muito, vai acumulando, fazendo... E lembre-se da generosidade, né? Todos aqueles que acumulam dinheiro, eles chegam num momento e eles transbordam na vida de outras pessoas também, né? Isso é importante deixar claro que espiritualmente, né, biblicamente, você pode ter dinheiro, você pode ter grandes fortunas, mas não é interessante que aquele dinheiro fique retido somente para você. Isso também pode se tornar, pode se configurar como... uma coisa que não agrada o coração de Deus. Exatamente. Então, me fala uma coisa, você investe? Então,
Investe em mim, né? Eu sempre brinco no Ele investe seguinte, em mim. aqui nós fazemos dois tipos de investimento. Eu estou investindo no céu e ela está investindo na terra, né? Então, como a gente é um só, a gente está fazendo um duplo investimento. Viu, mulheres que ficam falando, meu marido não investe? Olha aqui, ó. O meu também não, gente. Ele investe em mim, né, amor? Investe em mim. Ele investe em mim e aí eu invisto na gente. A Lara está falando, ó, não é o montante, exatamente, não é a questão do montante. Você pode acumular. É o que está no seu coração, né? Se você é guiado pelo dinheiro, isso não é uma coisa legal, mas se você age com sabedoria, o dinheiro ele vai vir até você. Aí, ó, eu invisto no meu marido, a Luciana. Então, mulheres, a gente pode falar para as esposas que os maridos não investem, que tem solução para elas? A Patrícia mandou bem. O propósito de ser abençoado para abençoar. Para abençoar. Você só se torna um abençoado quando você também é abençoador, né? Isso facilita o caminho. Isso aí, vira um ciclo, né? Eu faço bem, o outro retorna, eu faço bem. Exatamente. Gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Olha, viu? Eu não falei que passava? Deu 1 hora quase de live. A gente fala e vocês interagem. Simão mudou de nome e virou Salomão. Tem uma piada de Salomão lá na juventude que não é muito legal, não. Não vamos soltar essa piada aqui, não. Mas são 2 homens abençoados pela Bíblia, com certeza. A Fernanda, muito bem. Quero mais amanhã. Uhul! Amém. Amém. Obrigada por vocês terem ficado. Obrigada por vocês terem falado aqui com a gente, né? Interagido. Né? E vamos juntas, mulheres, que os homens não investem. Tamo juntas. E mais uma coisa. A gente tem conta conjunta? Não. Nunca tivemos conta conjunta na vida. E a gente não parece amigo de quarto, né? Porque o povo fala, credo, parece colega de quarto. Amém. Deus abençoe vocês também. Mas agora que ela está investindo, eu vou pensar seriamente da gente fazer uma conta conjunta. Gente, um beijo. A live vai ficar salva. Mandem a live para alguém assistir. Eu sei que por causa do fuso horário também é diferente para cada um. Vânia, um beijo. Que linda. Sogra, cunhada, nossa, hoje a gente está cheio de... Eu, né? Estou cheia de presenças ilustres. Você vai ter que vir mais. Um abraço para o William aí. Deu vários comentários. Show de bola. A Luciana também. Eu não sou... Tem conta conjunta, ó. A Luciana tem conta conjunta. Eu disse no começo, né? Essa aqui é a minha primeira live. Eu não sou fã do digital. Eu não gosto de câmera. Mas a gente acaba esquecendo algumas coisas que a gente quer falar, né? Mas obrigado aí pelas dicas aí. O William frisou várias coisas bem legais aí. É isso mesmo. Boa noite, Luciana. Luana, um beijo. Eu vou deixar gravado. Já boto nos stories o link da live. Tô aí. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Foi muito top, a Mayra, que bonitinho.